Boa tarde, meus queridos amigos. Faltam 2 minutos para as 6 da tarde, aonde nós vamos entrar no sábado maravilhoso que Deus preparou para que nós possamos estar descansando nele, louvando a ele, porque é o dia do Senhor que ensina na palavra de Deus, que um dia começa com o sol e termina ao pôr do sol, aonde começa um novo dia para cada um de nós. Assim está na palavra do Senhor, né? Bem, meus queridos, uma boa noite para todos aqui no Brasil, em outros lugares do mundo. Boa tarde também para outros lugares do mundo. Boa noite também lá para a África, Moçambique, meus amigos e queridos, né? Que estão sempre lá apoiando, assistindo e divulgando a palavra do Senhor, trabalhando fortemente para levar a salvação a outras pessoas através da palavra do Senhor. Um abraço para o bispo Chico Alpêndega, um abraço para o pastor Paulino, para o pastor Zacarias, pastor Luther e todos os membros e pastores lá em África, Moçambique, missionários e missionárias lá em África, Moçambique, né? E abraço para todos os mensageiros de Deus nesta noite, porque nós vamos entrar daqui a pouco na palavra do Senhor. Mas antes de entrarmos na palavra do Senhor, nós vamos escutar um louvor, né, instrumental, para podermos louvar ao Senhor nosso Deus e nosso Pai celestial. Que a graça de Deus esteja com todos nós nessa noite, que Deus abençoe a cada um de nós. Bem, meus amigos, vamos nos elevar o nosso pensamento a Deus.
Ó nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o Senhor. Nós agradecemos ao Senhor, mais uma vez, a oportunidade de estarmos aqui, falando, meu Pai, da Tua palavra, falando dos Seus estatutos, que o Espírito Santo abra a nossa mente, para que possamos receber a palavra, para que essa palavra possa alcançar o coração das pessoas, meu Pai. Aquelas que neste momento agora estão vendo e aquelas que vão assistir depois, que o Senhor toque poderosamente na vida delas, livrando elas das trevas, dando libertação, curando e firando as feridas espirituais e físicas, meu Senhor. Que o Senhor, meu Pai, nos cubra de bênção nessa noite e que o Senhor, meu Pai, proteja e guarde todos nós. Que o Senhor perdoe os nossos pecados e os nossos erros e tenha misericórdia de nós. E essa oração que deixamos em nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus, amém. Bem, meus irmãos, meus queridos irmãos, o tema de hoje é a solução. A solução. Bem, meus queridos irmãos, antes de nós entrarmos aqui no tema de hoje, nós vamos ler aqui o Salmo 42, né? Na Bíblia Viva, diz assim o Salmo 42. Como a corça procura ansiosamente um riacho, assim a minha alma tem sede pelo Senhor, o meu Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar de novo na sua presença? As minhas lágrimas têm me servido de alimento de dia e de noite, enquanto os meus inimigos zombam de mim, perguntando aonde anda o seu Deus. Quando me lembro de como costumava ir à frente do povo que subia ao templo para adorar, cantando de alegria e louvando a Deus numa grande festa, choros de tristezas. Porque você está tão triste, a minha alma, porque está assim tão desanimada. Tem confiança em Deus, pois ainda voltarei e louvarei Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Sinto a minha alma profundamente abatida, e por isso procuro lembrar do seu poder desde a terra do rio Jordão, do monte Hermon e do monte Mizar. Um abismo chama outro abismo, ouça ruídos das suas fortes correntes de tristeza que me encobre, fazendo lembrar o barulho de grandes cachoeiras. Mas, para vencer tudo isso, conceda-me, Senhor, o seu amor cuidadoso e constante dia e durante a noite. Quero cantar em seu louvor e orar o meu Deus que me dá vida. Digo a Deus, a minha rocha, porque o Senhor se esqueceu de mim, porque tenho que viver sofrendo e chorando por causa dos ataques dos meus inimigos. Cada vez que zombam, eles perguntam, então, onde anda esse seu Deus? E como se meus ossos sofressem agonia mortal. Porque você está tão triste, ó minha alma, porque está assim tão desanimada. Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Bem, meus queridos amados, aqui nesse salmo, Davi ainda era moço. Mas Davi, ele sofria zombarias e preconceitos dentro da sua família, porque Davi, ele era pequeno, tinha cabelos e olhos diferentes dos seus irmãos e era, né, um filho bastardo. Então, quando o profeta foi para ungir, né, um novo rei para Israel, porque Saul tinha feito aquelas loucuras todas, ele foi para a casa, né, diz assim,
para escolher ali, né? Escolher ali um dos filhos dele para poder ser o novo rei de Israel. Mas chegando lá, ele conversou, né, com todos eles, viu, e Deus falou que não era nenhum deles. E aí o profeta perguntou: mas você tem outro filho? E ele disse: sim, está com as ovelhas, né, malhada. Ovelhas malhadas, antigamente, não era porque o pelo delas era malhado. Eram ovelhas que nasciam com defeitos e não era para venda, né? Porque ninguém comprava animal com defeito naquela época. As boas ficavam na frente de casa e as ruins ficavam lá atrás, nos fundos dos outros pastos, para ninguém ver. E ali elas ficavam até morrer, porque eles consideravam muito as ovelhas. E ali estava Davi, que foi para lá. Nisso chega o profeta Samuel para ungir Davi. E ali, conversando com Davi, falando com Davi, explicando tudo para Davi. E Davi aqui, ele estava relatando o seu próprio sofrimento. Porque ele queria, naquele momento, agradar o pai de qualquer forma. Então ele era um excelente caçador e procurava um animal diferente para agradar o seu pai. Chegando, ele foi caçar, procurando os animais, ele queria uma corça, né? E ali ele foi procurando e encontrou os seus rastros de vários animais e da corça. Ele se deitou no chão, foi se arrastando, porque se a corça sentisse o cheiro desse e a presença dele, a corça sairia, e a corça é um animal muito veloz. Sendo que, né, Davi se colocando ali, né, ele viu um leão, que também estava para pegar aquela corça. A corça, sentindo o cheiro do leão, ela correu mais do que o leão foi trotando, que o leão não conseguiria pegar, mas ele é um animal persistente. Mas o leão tem um olfato muito apurado e ele vai pelo cheiro. E a corça, ela com medo do leão, ela soltava suores, enzimas que deixavam rastros para o leão a seguir. E a corça continuou a correr, mas ela ali estava procurando um ribeiro. Bem, chegando, e Davi atrás do leão. Chegando a um certo ponto, Davi viu que o leão estava na beira de um riacho. E fungando para lá, cheirando para lá, procurando o rastro da corça. Mas ele não encontrou o rastro da corça. Porque quando nós estamos com medo de alguma coisa, nós exalamos cheiro. O cachorro sente, o cavalo sente, vários animais sentem o cheiro do ser humano ou de outros animais pela transpiração. E aí o que acontece? Davi, vendo ali, o leão desistiu e foi-se embora. Ele chegando ali na beira do riacho, viu que ao lado tinha um mato e esse mato estava se mexendo. Era a corça, que tinha entrado no ribeiro para encobrir o seu cheiro, para que o leão não a pegasse, perdesse o seu rastro, e ali ela chacoalhou toda a água, e Davi, vendo isso ali, o que ele viu? Ele não matou a corça. Ele viu que a corça, certo, também tinha problemas todos os dias. Né? Todos os dias ele tinha problemas, todos os dias ela tinha que se esconder, se correr do seu inimigo. E ali ela se encobriu naquela corça. A água que Davi estava falando aqui, que ele exalta a corça aqui, a água que Davi estava falando era que ele queria, né, Jesus, se mergulhar na água de Deus, para que se escondesse dos seus inimigos, ficasse invisível, principalmente da sua família, que zombava, que riam dele. E acabou que Davi se tornou o quê? Rei de toda Israel e da própria família, pela mão de Deus, Salvador. Então, todo problema nosso, ele tem o quê? Solução em Cristo Jesus. Bem, meus irmãos, meus queridos e amados, certo? Então, nós vamos entrar aqui no texto de hoje, que isso só foi uma introdução,
E o texto de hoje, que é adoração, né? Hoje é adoração, certo? Diz assim, essa adoração, né, do dia 1, né, dia do trabalhador, né, parabéns a todos os trabalhadores, apesar que muitos de nós, de todos os trabalhadores, não tem muito o que comemorar, porque estão passando por muitas dificuldades, muito transtorno, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, como houve protesto aí no mundo inteiro, com violências, né, e discórdias, né, do dia 1º do 4 de 2026, né? Então, nós vamos entrar aqui, vamos ler aqui uma pequena outra introdução, aonde diz assim: todos nós temos problemas que nos tira o sono e até afeta a nossa saúde, tanto física quanto psicológica, nos levando a adoecer, tanto espiritual como físico. E vamos ter que procurar ajuda profissional, como os médicos, psicólogos, psiquiatras, que são, por Deus, nessa terra, vida para ajudar a nós termos vida, soluções para as nossas dores, né? Para nos ajudar a melhorar a saúde. Sim, é uma solução. Mas existe uma solução infinita de poder para nos ajudar em todos os caminhos e problemas. E é essa solução que Davi procurou lá no Salmo 42, que ele escreveu. Ele estava procurando o quê? O Deus, para tirá-lo daquela tristeza, da sua vida abatida, daquela zombaria, para que Deus cuidasse dele. E ele encontrou realmente, e Deus fez o que ele sonhava para Davi. Se tornou um grande homem, um grande rei, né? Apesar, né, do seu pecado, mas ele foi protegido e guardado por Deus. Então, meu amigo, minha amiga, presta bem atenção. Vamos ler aqui um outro texto importante para você entender que há solução para todos os seus problemas, para todos nós. Não importa a sua idade. Se você tem muitos recursos ou pouco, se você tem problemas ou não, né? Se não é doente ou saudável. Para você também vale o que está escrito em Atos capítulo 4 e o versículo 12. Então nós vamos pegar agora a nossa Bíblia de papel e vamos abrir em Atos capítulo 4, versículo 12. Aonde nós vamos ver aqui na palavra de Deus aquilo que Davi encontrou, né, como ali no Salmo 42. E o versículo 12 diz assim, em Atos 4. E nem um outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Ou seja, a salvação que Davi achou foi em Deus. A minha salvação, a sua salvação, aqui na terra não há nada que possa nos salvar. Apenas um nome que pode nos salvar. O nosso único e verdadeiro santo, Jesus Cristo. Porque foi ele que morreu no madeiro e se fez maldição por todos nós. E ele veio somente para salvação para nós. E indo em Mateus, versículo Mateus, vamos aqui um pouquinho mais para trás, Mateus capítulo 1, e no versículo 21, diz assim: e ela dará à luz um filho, e ele lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados.
Voltando em Atos. Voltamos aqui em Atos. Capítulo 10. Atos, capítulo 10. No versículo... Atos, capítulo 10, no versículo 43. A este dão o testemunho e todos os profetas de que todos os que nele crê receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Primeiro, nós vamos aqui em primeiro a Timóteo, no capítulo 2, versículo... capítulo 5, versículo 5 e o versículo 6 de 1 Timóteo, capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, ao qual se deu a si mesmo em preso de retenção por todos para servir de testemunho ao seu tempo. Então, qual é o único Salvador? Jesus Cristo. O único Salvador é Jesus Cristo. O único mediador é Jesus Cristo entre nós e Deus, o Pai Celestial, o Criador de todas as coisas. Ou seja, ele é o nosso advogado. Ele está advogando, neste momento, no templo celestial, com Deus, ao nosso favor, para lutando pela nossa salvação. Ele é e vai ser sempre, em todos os tempos, o único Salvador. O único que nós podemos colocar realmente as nossas confianças. Porque somente nele é que é todo o poder. E para ele foi dado todo o poder sobre todos os reinos, e está sentado à direita de Deus Pai, e ali ele foi colocado. Mas ele está lutando por mim e por você. Mas para que nós ganhamos essa salvação em Cristo, nós temos que ter fé nele, crer nele e ser batizado em Cristo Jesus, como ele foi. E nos dedicar a ele, praticando a sua palavra, orando, estudando, buscando a sua face todos os dias para as nossas vidas. E vejam bem, só existe uma possibilidade de encontrar uma solução, verdadeiramente, para a situação em que você se encontra. É ir até Jesus e pedir ajuda a ele. Você já não esperou ajuda de pessoas que depois o decepcionaram. Você pode viajar o mundo inteiro buscando uma solução. Mas o Salmo 49, versículos 7 e 8, diz assim para mim e para você. Versículo 7 e versículo 8 do Salmo 49 também, confirma isso. Mas ninguém pode salvar a si mesmo, nem pagar a Deus o preço da sua vida, pois não há dinheiro que pague a vida de alguém. Então diz assim, o versículo 7 e 8 do Salmo 49 diz assim para mim e para você: nenhum deles, de modo algum, pode remir o seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, ou seja, dinheiro. Pois a redenção da sua alma é caríssima e os seus recursos se esgotariam antes. Então não há dinheiro no mundo que compre a nossa salvação. A nossa salvação é pela única fé e pela graça de Jesus,
e pelo seu sacrifício que ele fez na cruz por cada um de nós. Não há na terra, debaixo do céu, debaixo do mar, não há lugar neste mundo que existe salvação. Apenas em Cristo. Apenas nele. Porque ele se pôs no madeiro por nós e pagou o alto preço, que é o castigo que nos traz a paz. A paz. E buscando aqui ainda, a Bíblia conta de uma mulher que gastou todos os seus bens para encontrar uma solução. Mas suas condições, em vez de melhorar, piorou ainda mais. Então ela se voltou para aquele que é o único que pode ajudar. Jesus Cristo é. A história conta que ela encontrou ajuda imediata. Jesus disse para ela, em Marcos capítulo 5, vá em paz, tua fé te salvou. Aqui nós estamos falando da mulher do fluxo de sangue, que ela sofreu 12 anos com isso, gastou todo o seu dinheiro, toda a sua fortuna para conseguir ser curada. E ela não conseguiu ser curada. Por quê? Os médicos são preparados para nos ajudar, mas tem uma limitação. Porque aonde o homem não pode ir, é onde entra a mão de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele vai ao fundo, à raiz do problema, seja ele qual for, para nos ajudar, para nos libertar, para nos salvar, principalmente aqueles que ele veio salvar, que são sempre aqueles que estão sempre sofrendo, seja ricos, seja pobres, seja qual for a sua classe. Apenas em Cristo Jesus há a salvação. Porque não há outra salvação em Cristo Jesus. Não há outro lugar para você achar a salvação. Porque em Cristo é o único Salvador. E nós vamos ver aqui o relato a partir do Marcos 5, a partir do versículo 25, diz: E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e, despedindo tudo quanto tinha, nada lhe foi aproveitado, isso antes indo ou pior. Ela estava sempre piorando. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e disseres: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver quem isso fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Ele disse: filha a tua fé te salvou, vá em paz, e se curada desde o teu mal. Então, ela tocou na veste de Jesus naquele tempo, porque Jesus andava entre as multidões. Nós hoje não podemos tocar em Jesus, mas ele pode tocar em nós. Ou seja, através da oração, através do estudo da palavra,
através da obediência aos estatutos e mandamentos, através da prática todos os dias da palavra de Deus e nos entregando em sacrifício a Ele e em obediência, principalmente. Naquela época que a mulher de fluxo, ela procurou todos os médicos e estava piorando. Às vezes tem um problema que nenhum homem na terra pode resolver. Mas Jesus, ele pode resolver. Pode levar um tempo, mas ele pode resolver. Pode não ser imediato, mas ele pode resolver. Porque o poder de Jesus é infinito, incalculável. Ele entra aonde eu não posso, nenhuma mulher pode, nenhum ser humano pode. Nem mesmo a medicina pode. Com todos os avanços que nós temos. A medicina, ela também é limitada. Como as águas do mar, onde Deus colocou um limite. Para que ele não atravessasse aquela margem. Mas, quando você está com um problema que não pode ser resolvido e que você não consegue resolver, a salvação é quando você leva o seu problema, você leva as suas aflições, as suas angústias a Jesus. Porque ele foi homem na terra e passou por todo o sofrimento terreno, sendo ele Deus. Ele conhece cada sofrimento meu e seu. Ele conhece cada dor que você está passando. Ele conhece o que você está passando. Às vezes, nem o seu familiar sabe o que você está passando. Às vezes você chora, porque eu sei que tem muita gente que quando vai se deitar, chora muito. Por quê? Por causa do seu sofrimento. Mas as suas lágrimas não são em vão. Cada lágrima, cada gota de lágrima que você derrama à noite sozinho no seu leito de descanso, no seu quarto, descanso em secreto, em oração a Jesus, cada lágrima daquela, Deus está recolhendo. E Ele vai tornar essas lágrimas em alegria, em exaltação. Davi, quando ele fala lá no Salmo 42, que ele era zombado, que os seus inimigos ali, ele estava falando da família dele, dos irmãos, do pai, que zombavam dele. Ele era o excluído da família, mas ele buscava a face de Deus. E ele aprendeu com a corça que estava fugindo do leão, aonde a corça mergulhou na água para tirasse o seu cheiro, aquela enzima de medo que transpirava o seu corpo do leão. E o leão perdeu a corça de vista. E ela estava ao lado ali do ribeiro, em um mato escondido. Quando o leão foi embora, ela sacudiu a água. E aí Davi, que estava ali, Davi entendeu que todos os dias nós temos dores. Nós temos sofrimento, nós temos o inimigo feroz, nós somos cercados por inimigos todos os dias, mas que se ele mergulhasse em Deus, ele estaria salvo. Ele ficaria invisível aos olhos dos seus inimigos. Ou seja, Deus fez o quê? Exaltou Davi, sendo ungido pelo profeta Samuel, e se tornou o quê? Rei de Israel. E foi vencido todos os seus inimigos. Mas não foi Davi que venceu. Foi Deus que venceu para Davi os inimigos que ele tinha. E a promessa de Deus para mim e para você é que ele vai vencer cada inimigo que você tem na sua vida. Os inimigos vão te bater em retirada. Porque quando você invoca o nome de Jesus, que é todo poderoso, o inimigo sente e vai embora. Ele some da sua vida. Ele desaparece. Seja qual for o inimigo, seja qual for o problema que você está enfrentando, invoca o nome de Jesus agora. E ele vai aonde você está. Não é o homem.
que vai salvar você. Não é o pregador que vai salvar você. Não é a igreja que vai salvar você. Não. O que vai salvar você é Jesus Cristo, pela graça dele e pelo sacrifício que ele fez por você e por mim, lá na cruz do Calvário. Todo o sofrimento que ele passou. E ali, quando ele falou, está consumado, todos nós fomos comprados por quê? Por um alto preço. Um alto preço. Então, basta a mim e a você, e a fonte da solução das nossas dores, das nossas angústias, dos nossos sofrimentos, dos problemas que nós temos todos os dias, seja ele espiritual, seja ele físico, seja ele qual for, é colocar o joelho no chão e entregar para Jesus. Ó, Jesus, eu estou passando por isso, por isso, por isso e por aquilo. Coloco tudo isso nas suas mãos, porque a promessa de Deus para mim, para você, em Cristo Jesus, foi que ele veio para nos dar vida e vida em abundância, nos levar às águas tranquilas, como diz o Salmo 23. Porque ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Ou seja, nada nos faltará espiritualmente, não é materialmente. Ali está falando espiritualmente, que quando nós vamos a ele, ele vem com os recursos para nos ajudar. Daquele sofrimento que nós estamos passando, daquelas dores que nós estamos passando, daquelas dificuldades que nós estamos passando. Porque diz que quando nós estamos abatidos, o espírito fica abatido. E se o espírito fica abatido, espiritualmente, a luta fica mais difícil. Mas se você vai a ele, o espírito é vivificado e você é vivificado em Cristo Jesus. E você vai vencer as batalhas junto a Cristo. Porque quem nos dá a vitória, quem ganha as nossas guerras, não somos nós. Nós não temos força para ganhar guerra nenhuma. Nós não temos força para vencer guerra nenhuma. Mas o Todo-Poderoso, Jesus, ele tem. Porque ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Senhor da vida e da morte. Ele tem a chave do inferno. Ele tem a chave de todos os mundos. Você está aí no conforto da sua casa. Você tem um bom salário, um bom emprego. Você está com a sua família restaurada. Quem restaurou? Quem te deu? Jesus. Porque diz lá em Gênesis que tudo vem de onde? Da terra. Da terra nós viremos e da terra voltaremos. Não é isso que diz lá em Gênesis? Não foi isso que diz Deus, que nós voltaremos, do pó viemos, do pó voltaremos? Então, o pó que nós vamos voltar, porque nós viemos do pó. Nós vamos voltar para a terra, do pó. O espírito, o fôlego de vida que nós temos, voltará para Jesus. Porque lá em Gênesis diz que Deus soprou o fôlego de vida nas narinas de Adão. E pelo Espírito, ele sobreviveu. Lá no Vale de Ossos, diz, profetiza, e esses ossos, os tendões e o Espírito deram vida aos ossos, que significa ali que ali seria o fôlego de vida para o povo de Israel novamente voltar a ser um povo de Israel. Então, quando nós vamos a Jesus, ele nos abraça, ele nos acolhe para nos ajudar. E aí, dizendo aqui, né, como você viu a mulher do fluxo de sangue, como você viu milagres acontecer, até mesmo de pessoas que não seguiam a Cristo, como o centurião, né? Como o centurião, como aqui mesmo nesse capítulo de Marcos diz aqui, ó, no versículo, aqui fala sobre também o endemoniado, né? Fala da filha de Jairo e outros relatos bíblicos. Então, se Jesus, ele veio aqui para a honra e glória de Deus, fez toda essa obra, para que nós entendêssemos que o reino de Deus, em primeiro lugar,
Mateus 6,33, em nossa vida, e que Jesus é o nosso único Salvador. Então, nós não precisamos passar por dores, dificuldades, sozinhos. Porque se nós colocarmos na confiança em seres humanos, como diz, nós vamos nos decepcionar, porque uma hora o ser humano vai nos abandonar, no meio da guerra. Como Deus falou para Gideão, que tinha vários homens ali, mas só 300 ficaram, porque nesses 300, Gideão confiou, Deus confiou, e eles venceram a batalha com 300 homens. Ele levou milhares de homens, mas só 300. Então, só 300 que Gideão pôde confiar, porque esses 300 eram realmente homens de Deus. E Deus confiou neles e eles venceram a batalha, mas em Cristo Jesus. Davi venceu Golias? Não tinha nem como Davi vencer Golias. Não tinha como. Com uma funda, com uma pedra, não tinha como. Aquela pedra que tocou na testa de Davi, do gigante, foi a mão de Deus, que foi junto com aquela pedra e o derrubou. Então Davi venceu Golias? Não, quem venceu Golias foi Deus. Então você pode ver que nós, seres humanos, não temos força contra o inimigo feroz, que é o maligno. Mas se você tiver revestido em Cristo Jesus e chamar ele para dentro de você e o Espírito vier e em nome de Jesus se aparta de mim, ele bate assim em retirada. O seu problema, Jesus vai te ajudar a resolver, seja ele qual for, porque a salvação está em Cristo Jesus e não em homens. Está aqui na sua palavra, que é libertadora e ajudadora para todos nós. E aí, dizendo aqui diz, você só encontrará ajuda real, a paz, através da fé em Jesus. Busque a Deus e derrame o seu coração a Ele, confessa a Ele os seus erros e pecados, convida-o para ser o seu Senhor. A promessa, vamos ver aqui, a promessa em Romanos, capítulo 10, versículo 13. Romanos, capítulo 10, versículo 13, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, capítulo 13. E aí, veja bem, capítulo 13. E para completar isso aqui, nós vamos aqui em Joel, no Velho Testamento, depois de Oséias, no capítulo 2, e o versículo 32. Diz assim: e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião, em Jerusalém, haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restante que é o Senhor chamar. Ou seja, todo aquele que invoca o nome de Jesus, ele está salvo. Todo aquele que invoca o nome de Jesus para as suas lutas, Jesus vencerá as suas batalhas. Jesus vencerá as suas guerras. Porque ele é o único, poderoso, glorioso, e todo o poder do mundo e todas as coisas do mundo estão nele. Nele. Não estão em homens.
não estão no carro, não estão no dinheiro, não estão nas joias preciosas, não estão na sua casa, não está nem mesmo dentro de uma igreja. Nem mesmo dentro de uma igreja. Porque a salvação é em Cristo, não em coisas materiais. É em Cristo. Porque quem derramou o sangue, quem sofreu, foi Ele, o único. Meu irmão e minha irmã, eu não sei o que você está se passando, mas te garanto que neste momento, nessa hora que nós estamos agora, muitas pessoas estão debulhadas em lágrimas em sua casa. Muitas pessoas estão chorando agora dentro de uma congregação de joelho, pedindo ajuda, pedindo para que o filho saia das drogas, para que a filha saia das drogas, que o marido larga de beber, que a esposa larga de beber, que a esposa larga de fumar, que a esposa larga os seus vícios, que o esposo larga os seus vícios, que o filho que está doente no hospital de câncer, seja onde estiver, que as guerras possam parar, como na Ucrânia e como outros lugares, que tem os inocentes pagando pelos, vamos dizer assim na língua dos antigos, os inocentes pagando pelos pecadores, pela ganância do homem, pela concupiscência do homem. Irmão, está na hora de você fazer o que na sua vida? Faz uma resiliência de todos os seus problemas, de todas as suas condições. Agora, onde você estiver, entrega na mão dele. Ele só está esperando isso de você. Entregue na mão dele. E ele vai iluminar todos os seus caminhos. Ele vai derrubar cada inimigo seu. Ele vai derrubar cada doença sua, cada dificuldade sua. Porque ele vai caminhar junto com você, ao seu lado. E a sua vitória é em Cristo Jesus. E não naquilo que temos aqui na terra. Nada disso vai nos ajudar em nada. Pelo contrário, leva muitas coisas, vai levar toda a humanidade, se colocar suas confianças, como a gente vê atualmente, em coisas materiais, colocando as suas confianças em homens, nós já estamos dentro de um buraco. Na realidade, o mundo já está dentro de um buraco. Só falta pegar esse buraco, que é uma cisterna, e Deus colocar a tampa e fechar. Só falta isso. E para isso falta pouco. Muito pouco. Como a gente já vê que tudo está acontecendo. Só não enxerga quem não quer. Bem, meus irmãos. Então, presta bem atenção na palavra de Deus. Presta bem atenção nas profecias, de Gênesis a Apocalipse. Tudo impera para o final dos nossos tempos. Nós estamos no final dos nossos tempos. Nós estamos na última dispensação, ou seja, nós estamos na última igreja de Jesus Cristo na Terra. E tudo está operando, como diz na palavra de Deus. Nós estamos sofrendo as dores de parto, que foi profetizado pelo próprio profeta Jesus, que tudo que está acontecendo ao mundo está na palavra dele. E se você quer estar com ele, começa a acelerar para correr para os braços dele, para que você possa estar na graça, para que você possa estar com ele na salvação. Porque às vezes, se deixamos para depois, pode ser tarde demais. E às vezes aí não tem mais condições. Quando a gente já estamos no sono da morte, no sono profundo, esperando a volta dele, ou aquele que morreu vai estar salvo em Cristo, ou aquele que morreu sem Cristo para a perdição eterna. Porque só nele há salvação, não há outro meio. Então, meu amado, meus queridos, lute pela sua salvação enquanto ainda é tempo. Procura
todos os dias, se entregar na mão do único Salvador, Jesus Cristo. Bem, meus queridos, nós vamos ficando aqui com mais um culto de adoração. Que a graça e paz esteja com todos vocês. Senhor, nosso Deus, Pai Salvador, nós agradecemos ao Senhor por mais essa oportunidade de estarmos aqui no dia da adoração e que o Senhor proteja este homem, esta mulher, essa família, esta casa, onde estiver. Este jovem, essa criança, aquele que está no ventre da mãe. Senhor, derrame paz, derrame saúde, nos guarde e nos proteja, e que sua luz possa ser resplandecente ao nosso rosto, nos trazendo paz e saúde. E é essa oração que nós deixamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado a todos que estavam assistindo e aqueles que vão assistir depois, também muito obrigado. E lembre-se, seja um missionário aí na sua casa, evangelize com a palavra de Deus, leve a palavra de Deus àqueles que ainda não precisam ouvir, às vezes até aí dentro do seu lar, ou seu vizinho. Às vezes, a gente ouvindo a palavra e a gente nos ocultando, deixando só para nós estamos deixando às vezes de salvar alguém, que às vezes está pensando em se matar, em se suicidar, roubar, né, se prostituir, usar drogas, e deixamos às vezes de salvar uma vida. Porque a palavra não é nossa, a palavra é de Deus, e ele diz: ganhais de graça, dais de graça. Faça isso, seja um missionário na sua casa, evangelize com a palavra de Deus. Mande a palavra de Deus para todas as pessoas que você conhece. Não deixe só para você. Não seja egoísta, porque a palavra é para todos. Fique em paz e até semana que vem, quarta-feira, às 15h. Nós estaremos aqui com a palavra do Senhor no programa Fala com Jesus. Fique em paz, que Deus abençoe a todos.